O Ismael é uma pessoa de 32 anos, nascido em São Pedro do Sul, e é uma pessoa cheia de ambições, cheia de sonhos, e alguém que está sempre a sonhar e que quer sempre mais e mais. É uma pessoa amiga do seu amigo, com a sua própria identidade que foi reestruturando e que hoje é esta pessoa que está aqui. Em termos concretos, neste momento, após um grande período de conhecimento da minha personalidade, eu identifico-me como uma pessoa gay não binária, que está neste mundo, não é? Um pouco a fazer percurso, e é assim que eu me identifico, um jovem sonhador, uma pessoa não binária e gay, e pronto, é por aí. O local do meu nascimento influenciou-me muito nas minhas raízes, não é? Eu vivi durante 12 anos, eu cresci em São Pedro, nasci em São Pedro e cresci durante 12 anos e isto influenciou-me a querer mais, a perceber que eu precisava de mais, que nós vivemos num nicho muito pequeno, numa terra muito pequena e que há mais para além desta terra, não é? E que aquilo que nós temos é bom, mas precisamos de mais. E a minha terra ajudou-me muito nisso, ajudou-me nos meus valores, naquilo que os meus pais me passaram, no conhecer aquilo que é o trabalho da terra, digamos assim, porque São Pedro é uma cidade pequena, é uma cidade ainda muito rural, e ajudou-me muito a conhecer o outro lado, o que é ser rural, não é? Não o urbano, mas sim o rural, mexer na terra, ou estar ligado à terra, às raízes na terra, na agricultura, e isso fez-me ter uma perspectiva diferente do mundo, não é? Fez-me perceber que o mundo começa nisto, nesta ruralidade, mas que não podemos ficar só presos a esta ruralidade, temos que ir mais além. Muito bem. Disseste que te identificas como gay, não binário. Como é que essa afirmação da tua sexualidade, como é que tu achas que é desafiante afirmar isso? Quais são os desafios que tu sentiste na tua vida social, laboral, na nossa terra, no nosso interior? Eu assumi a minha homossexualidade há 2 anos, sensivelmente. Assumi perante a minha mãe em maio e depois em junho tive um assumir público, não é? Porque a minha mãe foi convidada para ir à televisão, eu fui entrevistado, o tema veio à baila e claro que isso passou depois na reportagem que me fizeram, passou na televisão e toda a gente ficou a saber. Eu sempre disse que só ia assumir a minha homossexualidade quando conseguisse atingir um patamar em que as pessoas me respeitassem por quem eu sou, conhecessem o Ismael e respeitassem o Ismael por quem ele é e não pela sua homossexualidade. Quando eu me assumi publicamente, eu sou muito sincero, eu cheguei a São Pedro, deixei a minha mãe e fugi para Viseu, porque eu estava a viver em Viseu na altura, deixei a minha mãe e fugi para Viseu porque não tive coragem naquele dia de enfrentar as pessoas. Apesar de, durante o dia, depois da reportagem ter saído, depois de ter sido partilhado nos fóruns aqui da zona e por muita gente, e por todas as mensagens de amor e carinho que eu recebi, eu nesse dia precisei de fugir. Nesse dia eu precisei de fugir e de não estar em São Pedro. Isto foi uma sexta-feira, só voltei a São Pedro no domingo. Inclusive, as primeiras pessoas com quem estive foi o coro, daqui da paróquia de Santa Cruz da Trave, e eu estava com algum receio, confesso, estava com algum receio daquilo que eles poderiam dizer. E eu lembro perfeitamente de ter chegado à igreja 10 minutos antes de missa, fiz um ensaio rápido e virei costas ao coro com medo de enfrentar os olhares. Foi nesse momento que eu percebi que as pessoas já respeitavam o Ismael enquanto pessoa e não enquanto a sua orientação.
Eu tinha o meu respeito enquanto pessoa, as pessoas conheciam o Ismael e a minha orientação sexual não mudava nada disso. Para mim foi fácil este processo aqui em São Pedro, ainda que vá sofrendo volta e meia algum tipo de discriminação, algum tipo de apontar de dedo e de comentários, mas tem sido fácil nesse sentido, né? Porque as pessoas conheceram um Ismael antes. Fora daqui é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa queer que tem a sua personalidade, que tem a sua forma de vestir, e isso na nossa região, mesmo em Viseu, ainda vai mexendo, ou seja, as pessoas ainda vão apontando, as pessoas ainda vão comentando muito, ainda vão tendo algum tipo de comportamento homofóbico, e por isso torna-se mais difícil, por vezes, o sair daqui com a minha personalidade e enfrentar o mundo, do que propriamente em São Pedro, porque em São Pedro as pessoas já se habituaram, em Santa Cruz as pessoas já se habituaram, mas fora daqui, quando são meios mais pequenos, como é Viseu, Coimbra, ainda há o olhar, ainda há o comentário, ainda há alguns gestos homofóbicos. Quando passamos para as grandes cidades, como é Lisboa e Porto, acho que aí é mais fácil. As pessoas não olham tanto, as pessoas têm mais coragem de dizer, de te abordar e dizer gosto, do que propriamente aqui nas regiões do centro do país. Faz-me sentir em segurança, por um lado, porque tu começas a ter aquele receio de estás a fazer as coisas mal, de não estás a passar a mensagem que queres passar. Mas depois, por outro lado, fazem-te sentir ainda com mais força de desbravar e de cortar com aquela mentalidade antiga, de sermos diferentes, ou seja, das pessoas se habituarem ao diferente. Eu digo muitas vezes que eu gostava que daqui a 20 anos que alguém que tenha uma personalidade como a minha, que consiga ter a abertura que eu não tive, que consiga ter o espaço seguro que eu não tive. E mesmo que me custe muitas vezes estes ataques que eu vou sofrendo, mesmo que isso me custe, eu penso sempre, eu estou a abrir um caminho para que outras pessoas não tenham que passar por aquilo que eu estou a passar. E se houver alguém que venha e que não passe por aquilo que eu passei, é sinal que eu fiz alguma coisa. E muitas vezes é isso que me move. E estes comentários fazem isto, ou seja, é por vezes a insegurança, de chegar e pensar, será que vou continuar nisto? E depois, por outro lado, é pensar, não, eu tenho esta obrigação, porque se eu sou aceito da maneira que sou, e tenho muita sorte nisso, e sei que há muita gente que não tem, e se eu tenho muita sorte nisso, então eu tenho essa obrigação de fazer, de ir. E quando eu já fui abordado algumas vezes a perguntarem porque é que eu me vestia assim, por exemplo, eu simplesmente digo que é como eu me sinto fiel a mim próprio, é como eu gosto. Eu não uso nada simplesmente para chatear o outro, não uso. Eu, se gosto de salto alto, eu uso salto alto, se me sinto bem com ele, uso. Se eu gosto de saias, eu uso saias. Eu se gosto de roupa extravagante e diferente, brincos compridos, chapéu, se eu gosto e me sinto bem, então eu vou usar. Nunca no sentido de provocar o outro, mas sempre no sentido de ser fiel a mim próprio e ao mesmo tempo marcar pela diferença, das pessoas perceberem que nós não temos que ser todos iguais, não temos todos que usar os mesmos tipos de calças, os mesmos tipos de camisas, o mesmo tipo de adereços. Não. Cada pessoa pode ser aquilo que quiser e pode usar aquilo que bem entender. E acho que é isto muito o meu caminho, fazer perceber isso. Concordo e discordo. Concordo, por um lado, porque nós não vemos tantos ataques a pessoas LGBTQIA+, como há em outros países. Nós já temos algumas leis que nos defendem enquanto pessoas LGBTQIA+, pessoas diferentes, com outra orientação. Contudo, ainda há muito pensamento discriminatório. Muito.
E nós portugueses, se calhar, sofremos mais do que quem vem de fora. Ou seja, nós, enquanto cidadãos portugueses, pessoas que nos percebem portugueses e que falamos a mesma língua, sofremos mais discriminação do que propriamente se vier um casal LGBTQIA+, de fora e as pessoas vejam, respeitam mais do que se calhar a nós. Mas sim, Portugal é um espaço gay-friendly. Felizmente já começam a haver vários espaços também friendly, o que é ótimo, mas lá está, para os de fora sim, para nós de cá ainda é um bocado difícil. Eu pelo menos vejo isto nesta perspectiva. Quem vem de fora vem e vai, né? Está ali, vem e vai, são outras culturas, nós os portugueses somos muito bons a aceitar as outras culturas. E então aceitamos o outro muito mais facilmente que aceitamos o nosso. Persistência. Eu sou muito apologista da persistência. Há pessoas que têm a tendência de, se faz uma vez e não corre bem, não se faz mais. Eu acho que é muito importante o continuar-se a fazer. Se há uma vez que não corre bem, vamos tentar a segunda, vamos tentar a terceira. O habituar as pessoas é o que faz a mudança. Porque nós não podemos exigir a uma pessoa que mude a sua mentalidade, que mude a forma de ver o mundo do dia para a noite. Mas se nós fazemos um percurso com essa pessoa, ela vai ser diferente e vai ensinar os outros a serem diferentes. E nisto falo em todos os níveis. Desde a aceitação a nível de outras identidades de género, de outras sexualidades, como a nível cultural. Não é? O dizer que não funciona, para mim é sempre uma chatice. Não funciona porquê? Tentou-se. Quantas vezes tentou? É que se vamos tentar uma vez e não dá, é normal. Uma casa abre, um restaurante, um café, uma loja abre e não pode querer que no primeiro dia seja tudo bom. Ou no primeiro mês que seja tudo bom. Não vai ser. É preciso trabalho, é preciso persistência. Eu trabalhei em restauração e tive um patrão que me dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. O primeiro ano de uma casa não é para dar lucro. O primeiro ano de uma casa é para criar clientes. E é isto que nós temos que fazer. É persistir e não fechar e deixar de fazer as coisas ao primeiro obstáculo que nos aparece. Se nós vamos fazer uma sessão de música jazz, por exemplo, e temos 20 pessoas na plateia, nós se calhar vamos pensar, isto não correu bem. Mas se nós voltarmos a fazer uma segunda vez e voltarmos a fazer uma terceira vez, se calhar as pessoas já começam a ir, já se começam a habituar. E então é por aí que nós temos que mudar mentalidades. Não é? A mentalidade muda-se neste sentido de fazer-se, de continuar-se a fazer, até as pessoas perceberem que efetivamente aquilo vale a pena. Não é? E habituarem-se a ir e a terem sede de. Porque quando as pessoas têm sede de alguma coisa, então aí é mais fácil mudar mentalidades. Significa que a semente foi plantada, a semente está a germinar e as pessoas começam a contagiar-se umas às outras. A dizer, olha, vamos porque vale a pena. Ou então, não faças esse tipo de comentários porque não é bom. E é este tipo de mentalidade, é esta forma que temos que mudar. E sobre isso, eu tenho uma tia-avó de quase 80 anos, na altura em que eu me assumi homossexual. Ela chegou à igreja, ela é de uma povoação aqui ao lado, e chegou à igreja e percebeu que as pessoas estavam a falar de mim. E a primeira coisa que ela disse foi, ai de alguém que fala mal do meu sobrinho. Porque se alguém falar mal do meu sobrinho, sou eu que o defendo. E perceber que uma pessoa de 70 e poucos anos tem este tipo de mentalidade e que obrigou as outras pessoas à volta dela a mudar a mentalidade, então significa que estamos a fazer as coisas bem, que não estamos a ir para um mau caminho. Ou seja, que aquilo que nós muitas vezes achamos errado, que não é errado. É uma forma diferente de vermos a vida. E eu dou este exemplo muitas vezes. Eu tenho uma senhora de 70 e poucos anos a dizer às outras, ai de alguém que fala mal do meu sobrinho, é porque há ali qualquer coisa. Ou seja, nós estamos a ir bem, não estamos mal. E isto é muitas vezes, isto pode ser adequado a todos os campos da nossa vida.
A nível pessoal, a nível cultural, a nível de relações com as outras pessoas. É este o processo. É por aí. É a persistência, é persistir. É mostrarmos que temos que continuar a lutar. Temos que continuar a fazer. E aquilo que hoje conseguimos fazer foi graças ao trabalho que muitos fizeram para trás. Não é? Que persistiram, que abriram os primeiros passos, que fizeram as primeiras marchas, que fizeram os primeiros caminhos, que fizeram as primeiras relações interpessoais. Foi preciso isto. E nós somos fruto sempre da persistência. Por isso, persistência é sempre a palavra de ordem. Eu, no dia em que eu tive o assumir público, recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, através do Facebook, a dizer-me que me admirava, mas ele nunca seria capaz de se assumir, porque sabia que no dia em que fizesse isso era posto fora de casa. E isto é muito mau nós vermos isto. Eu vou partilhar um caso muito recente, também de discriminação e de violência até. Uma pessoa que está a falar comigo neste momento, que eu estou a fazer um caminho com essa pessoa, que é uma pessoa trans, que ainda não iniciou o processo de transição, mas que está bem definido já na cabeça dessa pessoa, que não se sente bem no corpo de homem, e que é vítima de violência na escola. E as ações que há nas escolas contra isso ainda não são suficientes. Porque se uma pessoa sofre violência naquele que se devia ser um espaço seguro, então um espaço não é seguro. E como esses, eu conheço montes de casos de pessoas que são discriminadas por tudo. Nós vimos aqui há uns tempos um rapaz no metro só porque pediu a uma senhora que colocasse a máscara, que era obrigatório, ele foi vítima de violência verbal. E o pior é que nós achamos que o agressor é só aquele que fala, ou aquele que bate. Mas não é, o agressor é todos aqueles que não fazem nada para que não aconteça. E nessa gravação que aconteceu no metro no Porto, do rapaz que pediu à senhora para colocar a máscara, o rapaz foi agredido verbalmente, e as pessoas que estavam à volta não fizeram nada. E é este tipo de comportamento que não se pode perpetuar. Enquanto uma pessoa, independentemente da sua orientação sexual, da sua forma de se apresentar perante o mundo, enquanto essa pessoa for discriminada, nós não estamos a fazer um bom trabalho. E se eu permito que à minha beira aconteça isso e eu não faço nada, e nisto falamos também em questões de bullying contra jovens e assim, se eu permito que isto aconteça e eu não faço nada, se eu não tomo medidas, se eu não falo sobre o assunto porque com a ideia de quanto menos se falar do assunto melhor, porque assim não há, não, tem que se falar, as coisas têm que ser faladas, tem que se falar, tem que se castigar quem faz este tipo de comportamentos. E por isso é sempre difícil, e a mim custa muito. Eu digo muitas vezes, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu tenho muita sorte, e tendo essa sorte eu sinto uma obrigação de não, eu tenho que fazer algo, porque há pessoas que não têm a mesma sorte que eu. As pessoas foram postas fora de casa, a viver na rua. Há pessoas que oprimem a sua orientação por causa de não perderem aquilo que têm. Há pessoas que não saem de casa por causa de não serem vítimas de violência, seja ela psicológica, verbal, física. Isto é muito difícil, muito difícil. E por isso é que eu digo muitas vezes, nós conseguimos, temos muitas responsabilidades em si. Para mim a discriminação é quando eu olho para a pessoa e não olho para as capacidades da pessoa. Isso para mim é discriminação. Discriminação é quando eu olho para a cor de pele de uma pessoa em vez de olhar para aquilo que ela é capaz de fazer. Discriminação é quando eu olho para a raça de uma pessoa, para a etnia, para a religião, e não olho para aquilo que essa pessoa é capaz de fazer. Se eu já sofri algum tipo de discriminação
a nível laboral? Eu gostaria de dizer que não, mas e de forma direta isso nunca aconteceu, mas de forma indireta aconteceu. Aconteceu no sentido em que não eram valorizadas as minhas capacidades de trabalho, não eram valorizadas as minhas ideias, em prol de outras ideias que se calhar a mim pareciam mais absurdas, ou de uma mentalidade mais pequena e que poderiam ser de uma mentalidade maior. E não digo que tenha sido por causa da minha orientação, mas se calhar pela minha visão mais além. Eu, como disse há bocado, eu vivi 12 anos em São Pedro. Aos 12 anos eu saí de casa e fui para o seminário, onde estive 10 anos, estive em Fornos de Algodres, vim para Viseu e fez-me conhecer o mundo. Fez-me conhecer eu ir mais além, o precisar de mais, a necessidade de querer sempre mais e mais. E quando eu sinto que há algum tipo de discriminação, nesse sentido de não podemos fazer as coisas de forma diferente porque sempre assim se fez. Então isso para mim também é discriminação, é no sentido de não damos oportunidade a uma visão diferente porque sempre se fez assim. E então pensa que não, isso também é discriminação. A discriminação é tudo aquilo que nos faz ir contra, não é? Ou seja, não podemos dizer que discriminação é se eu dou uma ideia e alguém dá uma ideia melhor, que essa ideia melhor seja aceite. Não é isso. É discriminação quando eu dou uma ideia e a minha ideia não é tida em conta para se fazer uma coisa inferior. Então isso para mim é discriminação, é desvalorização. E a discriminação é isso, é olhar para a pessoa não enquanto pessoa, mas sim aquilo que a imagem que ela apresenta. Ora, o meu trabalho neste momento é estar aqui no Centro Cultural com as suas atividades. Eu estou a terminar uma formação em técnico de organização de eventos, que é aquilo que eu faço, é aquilo que eu fiz. Fiz durante alguns anos, só que pronto, como não tenho certificação nesse sentido, e surgiu esta oportunidade de fazer a certificação que estou a terminar. O Centro Cultural, o trabalho que eu aqui faço ainda está a começar muito, mas é um trabalho que eu quero fazer no sentido de dar mais cultura. O programa poderia se chamar mesmo isso, dar mais cultura. Porque é um centro cultural que antes da pandemia tinha muita atividade. Com a pandemia isto morreu e agora estamos a renascer. Devagarinho estamos a ir construindo um caminho, mas o meu trabalho fundamental, aquilo que eu quero mesmo fazer nesta casa, é mais cultura. É que eu tenha todas as semanas esta casa com gente, esta plateia que está à minha frente, que tenha gente, que as pessoas venham e descubram que há cultura, que Santa Cruz da Trapa é uma vila cultural, que venham ver peças de teatro, cinema, concertos de música, exposições, ou seja, tentar trazer um pouco daquilo que é a cultura nas suas diversas frentes, tanto a nível cénico, cinema, exposições, trazer a diferença para esta terra, ou seja, para que as pessoas fiquem mais cultas um bocadinho. E o ficar culto não é ter que saber alguma coisa, é simplesmente ir, ter o hábito de ir. E eu acho que na nossa região, e quando digo na nossa região, digo na zona de Lafões, não está muito enraizado a cultura, a diversidade cultural. E é isto que eu quero, é fazer isso. Os desafios é aquilo que eu dizia há bocado, é as pessoas virem. Este é o maior desafio, é as pessoas irem ao desconhecido, é irem ver, é perderem um bocado do seu tempo para o ganharem de outra forma. E este é o maior desafio, é fazer as pessoas virem,
né? Não por ser uma coisa obrigatória, mas porque elas sintam essa necessidade. Por isso é que eu quero muito, é um trabalho que eu quero muito fazer, que é esta diversidade, que é este manter, né, estas diversas atividades, ir fazendo. Mesmo que aconteça chegar aqui um dia tenho casa vazia. Se eu tiver um dia uma sessão de cinema aqui e eu chegar aqui e tiver a casa vazia, eu vou querer que o filme passe na mesma. Nesse sentido de é preciso esta persistência. Dizer que aconteceu não é só, não aconteceu porque não havia gente. Não, aconteceu na mesma. E é isto que temos que, e é isto que eu quero fazer, é o maior obstáculo, é sem dúvida esse, é fazer as pessoas virem. É fazer as pessoas perceberem que estamos na casa do povo, que é a casa do povo, que é para elas. O que aqui acontece é para elas. Não é para satisfação de egos. Porque eu não ganho nada com fazer esta programação, não ganho nada extra, não é? Por isso é que é preciso esta continuidade. Assim, é isto, estamos a oferecer isto. Ainda que se tenha que se pagar, e eu acho que isto é um ponto fundamental, é as pessoas perceberem que é preciso dinheiro na cultura e que é preciso pagar-se pela cultura. Mas que a cultura em Portugal ainda está muito cara. E aqui em Santa Cruz não podem dizer que a cultura é cara. Porque viver uma peça de teatro por 4 euros não é uma coisa cara. Não é? Vir ver um filme por 2,5€, 3€, nem que sejam 5€, não é uma coisa cara. A cultura nunca é cara. E perceber, e é isto que quero que as pessoas percebam, é isto que eu quero fazer chegar, que se chegue a cultura no seu todo e que percebam que que o dinheiro mais bem emprego, eu acho que o dinheiro mais bem emprego é na cultura, porque traz-nos formas diferentes de ver o mundo, traz-nos conhecimento, traz-nos abertura de mentes, de mentalidades. Eu acho que. Eu não quero dizer isto de forma arrogante, mas acho que há uma geração que está perdida. Mas há uma geração que está perdida. E aquilo que nós temos que fazer para reconquistar essa geração é educar a geração mais nova. Eu falo disto muitas vezes. Eu, quando era miúdo, eu detestava museus. Achava que aquilo era tudo horrível, tudo a mesma coisa, é uma chatice. Ainda por cima, uma pessoa vai para o museu, não pode falar alto, não pode dizer nada, tem que andar ali a seguir que nem cordeirinhos e assim. E aquilo que eu falo muitas vezes é no sentido de as pessoas, de serem criadas formas de ir ao museu, formas diferentes de se ir ao museu. Com as gerações mais novas, um dos caminhos pode ser o pegar nas crianças e habituá-las aos museus, no sentido de não vamos só ver um museu, vamos fazer uma atividade no museu, vamos olhar para um quadro e dizer o que é que isto me faz sentir. E a atividade é só isto. É chegar, não vou andar com o cordeirinho, é chegar e montar uma mesa redonda em torno de um quadro, de uma escultura, de uma projeção, e dizer, vamos debater aqui. É preciso criar movimento nos museus, é preciso criar movimento nos centros culturais, é preciso criar e formar para este tipo de cultura. E é preciso trabalhar para aquilo que as massas querem. E é preciso trabalhar para aquilo que as massas não querem. Porque eu ir ver alguma coisa que quero, eu estou a ver o que eu quero. Agora, se eu for ver alguma coisa que eu não quero, então eu estou-me a formar. Eu estou a perder tempo e a ganhá-lo de outra maneira. E eu acho que é muito por aí. É levar o movimento, que é o que está a acontecer, felizmente, é levar um movimento às galerias, aos centros culturais, aos museus. O criar atividades dentro para levar as pessoas a. Eu lembro-me houve uma exposição na Galeria Municipal do Porto em que havia uma peça, que era um vestido feito de perucas, havia uma peça que estava exposta com uma pequena projeção e de X em X tempo
que não havia uma regularidade, X em X tempo, a autora daquela obra ia lá, vestia a peça e fazia uma performance. E isto também é criar movimento nos espaços culturais. É dizer assim, eu ouvi falar disto, tem que ir ver. E depois, eu também sou muito apologista das coisas fugazes, ou seja, do efêmero. Porquê? Porque se eu tenho uma exposição durante 3 meses, as pessoas sentem-se num confortável de eu depois ainda tenho tempo. Se eu tiver exposições efêmeras que estão num curto espaço de tempo, eu vou obrigar as pessoas a ir ver. Porque as pessoas sabem que se não forem ver naquele espaço de tempo, não vão ver. E ao ter esse espaço, não é, de dizer assim, isto é efêmero, eu tenho que ir ver, eu estou a criar espaço na agenda da pessoa para cultura. E a pessoa vai se habituar à cultura e a tirar pelo menos uma tarde de um dia ou 2 horas de um dia para ir ver uma exposição. Outra coisa que eu acho que nós em Portugal que não aproveitamos muito é, por exemplo, aos domingos de manhã todos os museus nacionais são grátis. Tudo aquilo que pertence ao Estado ao domingo de manhã é grátis. Mas as pessoas preferem ficar na cama e ir aproveitar. Eu vou estar o próximo mês em estágio em Lisboa e eu já disse, os meus domingos de manhã vão ser a aproveitar. Eu vou ter que aproveitar para ver muitas coisas que às vezes eu não consigo ver. Então se eu ao domingo de manhã tenho essa oportunidade, estou ali na grande cidade, onde tenho os grandes museus que quero ir ver, então eu vou ter que levantar. Mesmo que eu me deite às 6 da manhã, às 8 da manhã vou estar a levantar-me para ir poder aproveitar, nem que seja ver 1 ou 2 espaços. E é esta oferta que às vezes as pessoas não sabem aproveitar. Depois ouve-se, eu não vou ao museu porque é muito caro. Não, também pode ser barato. Não custa nada, ao domingo de manhã, basta ir, basta às vezes sairmos do conforto, de estarmos naquele conforto de domingo de manhã é para dormir. Não, domingo de manhã é para fazer muita coisa. E o pegar nos filhos e ir com eles, há muitas crianças que têm atividades ao domingo de manhã. Ora, se eu, enquanto pai, vou levar o meu filho a uma atividade ao domingo de manhã, também posso aproveitar para ir, se calhar, já que estou levantado, vou entrar naquele museu, vou ver aquela exposição, se calhar até vou gostar e vou levar o meu filho lá. E é isto que faz a cultura. Não é o simples facto de vamos ver um filme em frente à televisão. Sim, é um momento em família bom, não digo que não é, mas se formos todos ao cinema, já é uma atividade diferente. Mas pronto, depois daí também entramos no campo que é a economia, em que os apoios às artes e à cultura é cada vez menor, e nós, para irmos ao cinema, uma família inteira, por exemplo, uma família de 4 pessoas aqui de Santa Cruz da Trapa, para ir ao cinema não lhe fica em menos de 50 euros, porque é a deslocação, é os bilhetes, é porque vamos com os miúdos, temos sempre que comprar umas pipocas e não sei o quê. Ou seja, que tipos de apoio é que há para isto? Não há. Então, se eu não tenho apoios, eu também não consigo despender 50 euros. Mas então, a culpa é só da pessoa que não consegue despender? A culpa é só do Estado? Ou a culpa também é das autoridades locais? Porque se eu tenho um cineteatro aqui ao lado, porque é que eu não vou abri-lo e não vou oferecer cultura às pessoas? Porque é que não ofereço às famílias isto? Pacotes de família. Entre o espaço estar fechado e o espaço estar aberto, é preferível, 1000 vezes preferível estar aberto. É que as pessoas vão lá, é que as pessoas percebam que, ok, vou a uma sessão de cinema e começo a gostar de cinema. E então se calhar já vou apostar mais no cinema. Vou ver isso é outra coisa que me faz muita confusão, na nossa cidade, em São Pedro do Sul, não há um espaço expositivo. Nós não temos exposições. E as exposições que acontecem é no átrio da Câmara ou no balneário, mas não há um espaço cultural, não há um espaço onde se possa levar as pessoas a verem fazer-se arte. E é isto que eu acho que faz muita falta, que é este espaço de abertura em que uma pessoa vá ver fazer-se arte. E era isto que eu gostava muito de fazer. A igreja é um ponto importante na minha vida. Eu estive 10 anos no seminário
Eu estudei teologia, não terminei o curso, mas estudei teologia. E quando eu estudo teologia, eu começo a compreender as coisas de uma forma diferente. Durante muitos anos eu reprimi a minha homossexualidade por causa daquilo que a Igreja nos dizia. Até que em 2006, não estou em erro, o Papa mais odiado da história contemporânea, digamos assim, Bento XVI, lança um livro, uma encíclica chamada Deus é Amor, que mostra que Deus é isso mesmo. Deus é o recolo e o regaço da mãe. É onde tudo é aceito, mesmo que às vezes não seja compreendido. Eu olhei para mim enquanto pessoa gay, porque na altura ainda era gay, o queer e não binário venho percebendo ao longo do tempo. Eu começo a ler a encíclica Deus é Amor, nessa altura, em 2006, não estou em erro. Se calhar até foi antes, 2004. Por aí, pronto. E na altura que o Bento XVI lança essa encíclica, eu não compreendi. Uns anos mais tarde eu voltei a ler essa mesma encíclica. Porquê? Porque eu também, como as massas, não gostava de Bento XVI. E em 2010 eu estive numa audiência com o Papa Bento XVI, quando ele veio a Portugal. Eu estive a 1,5 metro dele e a presença do homem marcou-me. Marcou-me mesmo. Fez-me sentir muita paz. E eu comecei a precisar de conhecer aquela pessoa. Precisei de conhecer Bento XVI. E comecei a ler aquilo que as massas, que os mídia não transportavam cá para fora. Bento XVI foi, para mim, um grande Papa, é um grande teólogo, é uma das pessoas que ajudou na reformulação da Igreja. E a encíclica que ele escreve, Deus é Amor, fala-nos mesmo disso, de que Deus é amor. Quando nós dizemos Deus castiga, não, é errado, Deus não pode castigar, porque Deus é amor. Deus não tem maldade. Se a Igreja Católica não aceita a homossexualidade, ou neste momento está a fazer um percurso nesse sentido, não está a fazer a representação de Deus. Porque Deus aceita-me como eu sou. Eu não tenho que ter 2 braços para ter que ser aceite. Eu tenho a felicidade de nascer sem um braço, já não posso fazer parte, mas eu sou diferente. Acharmos que isto de a homossexualidade, até 1990, a homossexualidade era uma doença. Não é? Então, se a Igreja continuar a perpetuar isto é um pecado, não é um pecado. Eu vivo na forma de amor, eu faço aquilo que Cristo disse quando chega à Terra, não é? Quais são os mandamentos da lei de Deus? As pessoas dizem, são 10, e ele diz, os mais importantes, ama a Deus e ama ao próximo. Ora, se a Igreja que anuncia o amar ao próximo e não ama o próximo, que sou eu, só porque eu sou homossexual, e me cataloga como pecador, então a Igreja não está a fazer o trabalho dela. Aqui em Santa Cruz, eu tenho vários amigos padres, inclusive tenho um amigo padre que foi das primeiras pessoas para quem eu me assumi, como homossexual, e ainda não era assumido publicamente, mesmo antes da minha mãe. Eu um dia senti essa necessidade de... Nós tomávamos café muitas vezes, e houve um dia que eu senti essa necessidade. E eu disse-lhe, eu preciso te dizer uma coisa, que muito provavelmente vai mudar o rumo das nossas vidas. E eu sou gay. Sim, e depois? E eu... não. E eu conheço as pessoas, enquanto filho de Deus, a tua orientação sexual não importa para nada, não tem que ser por aí. E então começas a perceber, ok, isto é amor, isto é Deus, e é isso que me fez compreender. Se eu aceito tudo aquilo que a Igreja diz, não aceito. Claro que eu também me revolto muitas vezes,
Eu felizmente tenho a sorte aqui em Santa Cruz da Trapa poder estar com o coro, de poder dirigir o coro. Fiz montes de outras atividades durante muitos anos com a igreja, mas ou seja, é bom nesse sentido de que as pessoas percebam que eu consigo fazer um trabalho, consigo ser fiel a Deus, consigo ter o meu amor a Deus, independentemente daquilo que a igreja diz. Porque a igreja é formada por homens, e acho que é isto que nos esquecemos muitas vezes, que a igreja é formada por homens. E como homens que somos pecadores, somos pessoas que cometem erros. E ultimamente tem-se falado muito por causa das questões de abusos sexuais por parte da igreja. Acho que, ou seja, por um lado está a haver um boom muito grande e um exagero muito grande no sentido de estar sempre a atacar. Por outro lado, estou com o Papa Francisco, que diz um único caso é demais. E acho que todos os padres, e religiosos que tenham cometido algum tipo de crime têm que ser castigados, têm que ser punidos. Não sou apologista do abafar. A partir do momento em que se sabe que há um abuso ou uma suspeita de, esse padre tem que ser obrigatoriamente investigado, tem que se perceber, e se efetivamente aconteceu, ele tem que ser castigado. Tem que ser castigado como homem que é, não como clérigo que é. Essa fase de Idade Média, em que o clero podia fazer tudo aquilo que queria, bem lhe apetecia, acabou há muito tempo. E não é essa a essência da igreja. A essência da igreja é o amor, o respeito e a justiça. E então que seja feita justiça, porque quem sofre, as vítimas, precisam que seja feita justiça. E se está comprovado que aquela pessoa fez, independentemente de ser padre, ela tem que ser castigada, tem que ser punida perante o Estado e não só perante a igreja, perante o Estado. A generalização é um dos maiores erros. Eu, lá por ser homossexual, não tenho que deixar de ter a minha fé. Se é compactuar com aquilo que a igreja diz ou eu continuar a ir à missa, não é. Não é porque eu não compactuo com aquilo que eles dizem. Eu faço o meu caminho e formo as pessoas nesse sentido e quero formar as pessoas nesse sentido. Eu ter 20 pessoas no meu coro, religiosas, algumas com 80 anos, a aceitarem a homossexualidade, é um bom trabalho. É o fazer caminho. Não é? Agora, eu por ser queer, não binário, gay, lésbica, heterossexual, pansexual, seja o que for, eu não tenho que ser obrigatoriamente rotulado de uma maneira. Eu sou partidário, eu não tenho partido. Já fui defensor do Bloco de Esquerda, sim, há uns anos largos atrás, quando não me comecei a identificar com a causa, deixei de ser defensor. Ninguém tem que, ou seja, uma pessoa homossexual não tem que ser Bloco de Esquerda. Não tem. Nem tem que obrigatoriamente ter um partido. Pode ter o partido que quiser. É esta falta da liberdade, às vezes, que não cabe na cabeça das pessoas, que é, lá porque eu sou de uma maneira, eu não tenho que ser isto ou aquilo, não é? Eu não tenho que olhar para a minha reflexão ou para a minha ideologia política consoante a minha homossexualidade, não é? Eu tenho que olhar enquanto pessoa, olhar no sentido que o que é que me faz sentido, aonde é que eu me sinto bem, com o que é que eu me identifico. Eu sou muito contra rótulos, apesar de nós termos que usar rótulos, infelizmente, categorias, mas eu sou muito contra rótulos. E acharem que temos que se rotular aquela pessoa obrigatoriamente de bloco de esquerda, de esquerdista, é um erro.
nada que não tenho nada contra o Bloco, atenção, não é isso que quero dizer. O que quero dizer é que eu tenho que avaliar politicamente consoante os meus ideais. Não é? E quem diz um homossexual ser Bloco de Esquerda, agora estou-me a lembrar, diz obrigatoriamente um padre ter que ser do CDS. Não é? Não tem, não tem. Nós temos que olhar para a política de uma forma diferente, no sentido de eu, enquanto pessoa, o que é que me faz mais sentido? Se é um partido que se calhar apoia mais as causas LGBT, então se calhar eu vou por esse partido porque eu preciso disso. Mas não é uma causa, eu acho que a Iniciativa Liberal tinha uma proposta de apoio à comunidade, não é? E não é por a Iniciativa Liberal ter uma única proposta que eu vou votar nele. Não tem que ser. Eu tenho que perceber como é que eu me identifico politicamente, por isso é que eu sou apartidário, porque não me sinto abrangido por todas as políticas ou por aquilo que cada partido defende. Eu estudei filosofia e com a origem da filosofia vem também, a política, e a política que na sua essência não é aquilo que nós vemos hoje em dia. Não é? Hoje em dia vemos meia dúzia de gatos pingados a lutar cada um pelo seu umbigo. Quando falamos de crise, a grande culpa da crise não são os portugueses, são quem os portugueses lá meteram. Porque lutam e perdem tempo, muitas vezes, por coisas que não são tão essenciais como aquilo que nós estaríamos a precisar, que é que os partidos se unissem, todos, no sentido de temos que defender, temos que resolver este problema. Então, de que maneira que vamos resolver? Não é defender cada um à sua maneira. É cada um dar a sua contribuição e dizer, vamos fazer este caminho. E quando há alguém que diz, eu não concordo, não, mas tem que ser assim. Não tem. Temos que criar todos um caminho para que chegarmos ao objetivo que é a resolução deste problema. Por isso é que, na minha ótica, para mim não me faz sentido nenhum ter um partido, como também não faz sentido nenhum catalogar as pessoas nesse sentido de que, porque tu estás ligado à igreja é CDS, porque tu estás ligado a isto és aquilo, porque tu és veterinário então tu és PAN. Não tem nada que ser, ou seja, a liberdade política dá-nos isso. O 25 de Abril deu-nos essa possibilidade de uma liberdade política. Eu digo isto muitas vezes na brincadeira, que é, há tanta gente que não bate bem da cabeça, não é? Que chega a cargos que não deve chegar. O populismo é um problema das nações. Não estou a dizer que é só de Portugal. Olhamos para o Brasil e ter o Bolsonaro no Estado. O populismo leva a que as pessoas fiquem cegas. O André Ventura teve uma grande sorte de dizer às massas aquilo que elas queriam ouvir. O grande problema está na forma como ele quer resolver esses problemas. O grande erro do Chega é esse mesmo. E eu quando vejo o Chega a tomar proporções, quando vejo em São Pedro Sul haver candidatos do Chega, eu fico preocupado no sentido em que o que é que nós andamos a fazer? Porque é o que eu continuo a dizer, as pessoas não leem, não estão habituadas à política, a política nunca se ensinou, continua-se a não ensinar, por isso é que há pessoas que são há 5 gerações PSD, porque o meu pai era, o pai do meu pai era, o pai do meu pai, não é? E não se olha aquilo que são as propostas das políticas, aquilo que cada partido defende. O Chega teve a sorte imensa de ter um fulano à frente que toca diversos aspectos, ainda por cima, não é? É o populismo, a religião também, é? Ele usa-se muito da religião para poder chegar às pessoas que não sabem ler, não é? O analfabetismo ainda é uma crise muito grande em Portugal, e quando digo analfabetismo não é só não saber ler,
é não estudar, não perceber o que é que efetivamente vem ali. Se eu tenho um fulano que diz, eu acho que se deve acabar com os subsídios e não sei o quê, é preciso perceber de que forma é que ele quer acabar com os subsídios dependentes, não é? De que forma? É cortar-lhes o subsídio? Não, até não pode ser por aí. O trabalho não é por aí, é pegar nessas pessoas e reintegrá-las, não é? Se há pessoas que vivem bem com os subsídios, não estou a dizer que não há. Agora, também não posso dizer vou acabar com o subsídio daquela pessoa. Não posso. Porque estou a pôr em causa uma vida, a pôr em causa uma pessoa. Eu tenho que a reintegrar. Eu tenho que metê-la na sociedade novamente. E muitos dos subsídios dependentes, o grande problema deles é esse. Hoje em dia ninguém dá trabalho a um cigano. Ninguém dá trabalho a um toxicodependente. Ou até, noutro caso, se houver um candidato que saiba que tem SIDA, por exemplo, esse candidato vai ser posto de parte. Mas essa pessoa tem que continuar a sobreviver. As pessoas têm que continuar a sobreviver. Então temos que criar obrigatoriedade nisto. Se em concursos públicos já há uma vaga específica para pessoas com deficiência, então também tem que se começar a repensar isto. Não é? E é esta discriminação. E o Chega, pronto, teve a sorte de ter à frente alguém que soube pegar naquilo que é popular e dizer meia dúzia de verdades em público e ser acérrimo naquilo que diz. E as massas começaram a ver ali alguém que iam acabar com esta gente toda. O problema é que não estamos em holocaustos, não é a altura de fazer campos de concentração e espetar lá com as pessoas todas, não é? É preciso perceber que o André Ventura nada mais é que um ditador. Nada mais é que um ditador. Eu quando vejo o partido do Chega em pleno Parlamento a abandonar o Parlamento depois de ter ouvido umas verdades, significa que não está correto. Não há punição e devia haver punição. Assusta-me este crescimento do Chega, assusta-me mesmo. Acho que é responsabilidade de todos nós que não somos a favor de lutar contra, e quando digo lutar contra não é o falando mal ou denegrindo a imagem mas sim mostrar o outro lado, o reverso da muralha, e dizer o caminho para a resolução deste problema é por aqui e não por ali. Nós, quanto mais falamos no Chega, mais ele cheira mal. Então é preciso não falar dele, não é esquecê-lo, é não falar dele e mostrar que há outro caminho a seguir. E é esta persistência em mostrar outro caminho a seguir que nós temos que perpetuar, para que estes partidos de extrema, neste caso de extrema-direita, que eu não considero que ele é considerado de extrema-direita, eu acho que ele não é considerado de lado nenhum, que ele é como o vento, baila para onde lhe sopram. Pronto. Por isso é importante falar-se de outros caminhos, persistir, partilhar outros caminhos e esquecer um bocado aquilo que ele Chega, não esquecendo que ele existe, mas não lhe dar tanta importância. Porque nós, quando atacamos, ou seja, quando eu ataco diretamente o Chega ou o André Ventura, estou obrigatoriamente a dar-lhe visibilidade. E é aquilo que eu não quero, é dar-lhe visibilidade. Não é? Eu acho que há assuntos que têm que ser falados, há outros assuntos que não merecem tempo. Eu fui à marcha pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha ido. Porque nunca senti essa necessidade. O que se calhar é um erro, porque eu não tenho que sentir necessidade para lutar pelos direitos. Mas pronto. Também eu não sou supra-sumo, eu não sou um ser superior que não comete erros e que não tem defeitos. Eu também os tenho. E se calhar um dos defeitos, um dos problemas foi mesmo esse, eu nunca ter estado antes.
Este ano fui pela primeira vez porque houve uma série de circunstâncias que levaram a um movimento em torno de mim que me obrigou, no sentido, não foi obrigar, mas que me fez sentir a necessidade de ir à marcha. No início de setembro eu fui apresentar uma gala em que fui de salto alto e no fim da gala eu fui para a discoteca e continuei de salto alto e houve um grupinho de energúmenos que decidiu gozar comigo. Eu não dei conta, os meus colegas que estavam comigo é que se aperceberam e eles é que se manifestaram. Porque eu aprendi a relativizar algum certo tipo de coisas e os ataques que eu sofro, eu aprendi muito a relativizá-los no sentido de eu vou-vos dar uma resposta diferente. Não vos vou atacar neste sentido, vou-vos dar uma resposta diferente. Só que aquilo incomodou muito os meus colegas, os meus amigos, e eu precisei falou-se sobre isso, foi preciso falar sobre isso, e então eu precisei de ir à marcha para dizer não. É a altura de eu também dar a minha cara. Foi a minha primeira marcha, eu acho que a marcha não é só para pessoas LGBTQIA+. A marcha é para toda a gente. A marcha é para mim que sou LGBTQIA+, mas também é para outra pessoa, porque pode ter um familiar assim, pode ter um familiar assim, isto é um bocado mal de dizer, mas pode ter alguém que seja LGBTQIA+, e que não tenha a força de ir, e então é preciso ir representar, é preciso lutar pelo amanhã, para que se eu tiver um filho LGBTQIA+, que ele não tenha que sofrer opressão. Eu escrevi há uns tempos que, ainda que as pessoas não percebem o objetivo da marcha, a marcha não é um desfile alegórico, a marcha é uma manifestação. É uma manifestação pelos direitos. E ainda que possam acontecer muitos abusos na marcha, no sentido de beijos, de exageros nas expressões das pessoas, isso também é preciso. Ou seja, porque também se manifesta assim. Nós tivemos manifestações de mulheres que iam com os peitos à mostra. Não é? Também é uma forma de manifestação. É a liberdade de. Foi a minha primeira marcha e fez-me todo o sentido, e eu senti-me bem, senti-me feliz por estar a participar. Por estar a lutar, não se calhar pelos meus direitos, mas pelos direitos de outros que não têm a força para ir lutar. E por isso é que eu dizia há bocado que eu, enquanto a pessoa que tem uma aceitação e tem visibilidade, eu tenho obrigatoriamente que falar sobre a questão. Não me faz sentido dar uma entrevista em que não se fale sobre isso. Não tem que ser o ponto central da entrevista, mas tem que se falar. Porque se eu estou a ter espaço público para isso acontecer, então eu tenho que falar, eu tenho que mudar. Eu, se tenho um podcast na Rádio Lafões de 15 em 15 dias, eu não estou sempre a falar sobre isso. Mas quando acontece alguma coisa, eu tenho obrigatoriamente que falar sobre isso. Porque eu tenho voz. E é isto que muitas vezes que me chateia que não acontece, que é pessoas que têm voz pública, mas estão confortáveis com o seu cantinho, não pensam nos outros. E isto chateia muito. E é por não pensarem nos outros que, se calhar, a comunidade não é uma comunidade. Eu nunca me esqueço o início de um filme do Apocalipto, Apocalipse, acho que é Apocalipse, do Mel Gibson. Apocalipse. Sim. Apocalipse, não é? O filme começava, uma sociedade indestrutível por fora só é destruída por dentro, ou começa-se a destruir por dentro. E o grande problema para mim da comunidade é quando a comunidade já se autodestrói, sem ser uma comunidade forte. Não é? Se a comunidade fosse forte e começasse a destruição interior, pronto, é o comum das sociedades. Agora aqui, para mim, o grande problema é que não há uma comunidade. As pessoas não se relacionam umas com as outras. Pessoas LGBTQIA+,
precisam de perceber que eu não tenho que gostar de toda a gente. Eu tenho que a respeitar. Tenho que me unir a ela no sentido de nós estamos a lutar por nós. Eu tenho que mostrar às outras pessoas que quem nós somos verdadeiramente, não por aquilo que elas nos veem. Eu não digo que as pessoas tenham que ser os melhores amigos, mas que não façam discriminação entre elas. E aqui no nosso interior, enquanto interior de Portugal, mesmo em zonas norte e sul, se calhar só as grandes metrópoles, Lisboa e Porto, é que têm a questão diferentes, mas no resto do país ainda há muito medo da saída do armário. E por isso é que não há uma comunidade. E depois também não há uma comunidade porque quando alguém tenta procurar alguém que os ajude, é-lhes fechada uma porta, porque as pessoas nunca têm tempo. A falta de tempo às vezes é um problema muito grande. E eu senti a necessidade dessa abertura e quando eu precisei de apoio eu não o tive. Eu quando precisei de me conhecer melhor eu não tive esse tipo de apoio ou melhor, não tive no local onde estou, fui procurá-lo noutros lados, fui encontrá-lo noutros lados e sinto essa responsabilidade de que se a pessoa vem ter comigo no sentido de precisar de ajuda, eu tenho obrigatoriamente que ajudar e tenho que lhe dar espaço para que ela se conheça, para que ela se perceba e que não se sinta sozinha, porque a solidão é a coisa que mais mata, e principalmente entre pessoas da comunidade. Começamos por algum momento histórico, digamos assim. Eu comecei a estudar a história da comunidade LGBTQIA+, em Portugal, a partir do momento em que eu começo a ter contacto com autores queer, LGBTQIA+, portugueses. E então fui descobrindo pedaços de história que me foram impressionando e eu quis saber mais sobre isso. E há um facto histórico, um acontecimento histórico em Portugal que eu ando sedento de descobrir, não é? E de ler mais e tentar encontrar mais, porque não há muita informação nesse sentido, que é o Baile da Graça. Em 1924 houve um baile de carnaval na Graça, em Lisboa, em que foram apreendidos 100 e tal pessoas porque estavam vestidos de mulher. Pronto. E eu comecei a procurar informação sobre isso e não encontrei, ou seja, não há grande informação sobre isso, é preciso ir aos arquivos procurar. E por isso é que eu comecei a ler outros livros que também mencionam esse facto, tentar perceber, e fui descobrindo outras coisas que me disseram, não, eu preciso ir conhecendo esta história, isto que há por trás. Mas o baile dos 41, eu cheguei lá por causa do Boto, do António Boto, que é um dos primeiros autores publicamente LGBTQIA+. E foi por ele que eu cheguei ao Baile da Graça e pelo Baile da Graça estou a querer conhecer mais este caminho que está a ser feito e por onde é que temos que ir. E este é aquele que me está a despoltar muita vontade de querer saber mais. Ícones portugueses, eu comecei a ler muito autores LGBTQIA+, por causa de Alberto. Alberto é um autor português que era de Sines e ele eu conhecia numa tertúlia, ou seja, a escrita dele, né? Porque Alberto morreu em 1996, se não estou em erro. E comecei a ler a escrita dele e comecei a identificar-me muito com a escrita dele. O primeiro texto que eu li dele, eu disse, mas isto sou eu que estou a escrever. Eu fiquei com aquilo
E então comecei a ler muito sobre Alberto, a conhecer a história de Alberto, e chego ao ponto em que, quando eu estou a conhecer a vida de Alberto, percebo que eu tive um linfoma de Hodgkin, o Alberto teve um linfoma de Hodgkin também. E então foi ir pegando nestas coisas em comum e comecei a ler autores LGBTQIA+, e comecei a procurar mais autores, e até que fui descobrindo mais autores, fui descobrindo o Boto. Eu cheguei ao Boto, ao António Boto, por causa de um grupo chamado Fado Bicha, que eles cantam uma música, um poema de António Boto, e eu cheguei ao Boto a partir daí. Mas se há a personalidade que mais me influenciou e que eu tenho para sempre comigo, é sem dúvida António Variações. Porque o Variações permitiu-me ser quem sou. Olhar para ele e dizer: este homem teve a coragem de destruir paradigmas, de destruir mentalidades, sem medo, sendo ele próprio. E foi uma das personalidades que mais me marcou, que eu disse: não, eu preciso disto. E ele tanto me marcou que eu marquei-o em mim, que fiz uma tatuagem dele nas costas, porque me marcou mesmo, porque o Variações permitia-se a tudo, sem medo dos outros, mesmo quando levou porrada, né? Mesmo quando foi espancado, ele não deixou de ser ele próprio, e é isso que me faz também, é essa força que também me faz continuar a ser eu próprio. Por isso Variações é sempre, para sempre e eternamente. Eu acho que é importante para a igualdade, para que se destrua a mentalidade de que aquele ser é inferior. É importante que as pessoas percebam que a criação de leis específicas só são precisas por causa delas. Porque se as pessoas não espancassem, se as pessoas não violentassem, se as pessoas não abusassem, se as pessoas deixassem que o outro fosse na sua maior expressão, não era preciso leis para proteger este tipo de pessoas. As leis surgem de uma necessidade, e essa necessidade só é criada porque nós não sabemos respeitar. Eu não preciso que uma lei me diga que eu não posso partir aquilo que está em espaço público. Eu não preciso que uma lei me diga isso, porque o meu bom senso faz-me perceber que eu não devo fazer isso. Mas existe uma lei contra a violação do espaço público. Porquê? Porque as pessoas não conseguem perceber isto. Que as leis só surgem pela necessidade. E que é culpa das pessoas haver necessidade dessas leis. Claro que não é culpa das pessoas de Santa Cruz da Trapa, por exemplo, de haver leis que defendam a comunidade LGBTQIA+. Ou se calhar até é. Porque também elas se calaram, também elas não se manifestam na liberdade, na igualdade. E é isto que tem que surgir. Eu comentei contigo que eu sou muito contra não sou contra, mas tenho sempre as minhas reticências do 25 de Abril. Acho que o 25 de Abril aconteceu, é necessário. Aquilo que eu sou contra foi aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril. Passou-se da repressão para a libertinagem. E então passou-se para tudo permitido. E quando nós passamos para o tudo permitido, começamos a não respeitar o outro, porque olhamos mais para o nosso umbigo. Eu faço aquilo que quero e bem me apetece, e o outro que se dane. Antes do 25 de Abril, a comunidade LGBTQIA+, sofreu muitas perdas. As pessoas foram mortas, as pessoas foram presas, as pessoas que foram reprimidas. Não só por causa do Estado, mas pelas pessoas em si. Eu há bocado falava de Boto. Boto foi, juntamente com
com Judite Teixeira, em 1920, as obras dele e de Judite Teixeira foram tiradas de venda, porque houve um grupo de estudantes que decidiu que aquilo não eram obras dignas de estar em público, né? De serem vendidas publicamente. E então todas as suas obras foram retiradas, Judite Teixeira e de António Boto. Tanto que há um texto de Raul Leal que se chama A Sodoma Divinizada, que fala sobre isso mesmo, não é? Que tem os manifestos e que fala sobre a estupidez que é tirar a arte do povo, a arte independentemente da sua orientação. E isto, ou seja, foi antes do 25 de Abril, não é? De 74, mas já é no regime em que as pessoas levaram. Ou seja, as pessoas é que criaram este regime ditatorial. Salazar só teve poder porque as pessoas lhe deram o poder, mais nada. Porque a Revolução podia ter acontecido muito antes, mas não aconteceu. A Revolução acontece quando há um abuso de poder. E é nesta sequência de haver um abuso de poder para haver o espaço para que se faça tudo, em que as pessoas LGBTQIA+, se começaram a ficar para trás. Não há muito tempo atrás, as pessoas eram sujeitas a lobotomias para curar a homossexualidade. Nós tivemos um bailarino português que foi submetido a uma lobotomia para mudar a sua orientação sexual e acabou por morrer no manicômio, porque foi fechado no manicômio, porque as pessoas não lhe deram espaço a ser quem era, né? Então é preciso existirem leis que não permitam que se faça isso a uma pessoa LGBTQIA+. Houve terapias de conversão, por exemplo. Ainda há. E ainda há, mas terapias de conversão em que as pessoas eram sujeitas a choques quando eram-lhes projetadas imagens e as pessoas eram submetidas a choques. Para quê? Para que no momento em que estivessem... É um instinto de Pavlov, né? Perante um estímulo, tu tens um reflexo, né? E há um dos fundadores, o fundador da Opus Gay, foi submetido a choques a eletrochoques para uma terapia de conversão. No caso dele, foi ele que, perante a opressão da sociedade e ele sabendo que era gay, se procurou este tipo de terapias para se sentir em conformidade com aquilo que a sociedade queria que ele fosse. Mas ele chegou a uma altura em que disse, não, não há nada que venha mudar isto. Então é preciso que existam estas leis para proteger estas pessoas. Relembrar que só em 1990 é que foi retirado da lista de doenças a homossexualidade. Em 1990 foi há 30 anos atrás. Não estamos assim tão longe. Isto é, se eu não tenho estas leis que me defendam, qualquer um pode fazer aquilo que quer comigo. E eu preciso destas leis que me defendam para que eu, quando sou abusado, me possa defender. E é isto que as pessoas têm que perceber, sejam elas de que ponto do mundo sejam. Têm que perceber que acima de tudo, eu sou uma pessoa. E como pessoa eu tenho direito aos direitos e deveres. Aquilo que são os direitos universais do homem, eu tenho esses direitos. Porque não é nada, não é o facto de eu não ter uma perna, não é o facto de eu não ter uma perna que não me vai dar direito, ou seja, sou excluído dos direitos. Não é por facto de eu ser cego que sou excluído dos direitos. E é isto que a sociedade, no geral, ainda não percebeu. Que é, eu não preciso de corresponder à gênese humana no seu topo, naquilo que foi criado, não é? Para ter direito a isso. Para ter direito aos direitos. Eu sou um ser humano. Eu pago as minhas contribuições, eu exerço o meu direito de voto, eu cumpro os meus deveres como cidadão
Por isso eu também tenho que ter os meus direitos como cidadão. E enquanto isto acontecer e pessoas acharem que eu não tenho direito a certo tipo de coisas por causa da minha orientação, por causa da minha forma de me apresentar, por causa do meu estatuto social, então isto não há avanço e estas leis são necessárias exatamente para isso, para me proteger nesse sentido. Nunca desistas. Ser sempre tu próprio. Porque não importa onde é que eu nasça. Se eu nascer no litoral ou no centro de Portugal. Sendo que no centro é mais difícil. Mas não importa. Luta. Cria a tua personalidade. Descobre quem tu és. E não tenhas medo daquilo que os outros te vão dizer. Porque já diz o ditado português, é-se preso por ter cão e por não ter. E se este jovem que está a nascer, que está a desenvolver-se enquanto jovem queer e tem medo daquilo que os outros vão dizer, então eu vou-lhe dar uma novidade. As pessoas vão criticar por tudo. Tudo. Então por isso é que eu digo que o meu maior conselho é as pessoas serem. Descobrirem a sua essência. Isto é uma coisa que leva tempo, mas descobrirem a sua essência. E se gostam, se sentem bem, então não tenham medo. Que não seja dentro de 4 paredes, mas para o mundo. Porque há tanta beleza nisso. A diversidade é tão bonita e podemos ser parte dessa diversidade e sermos também seres bonitos, seres cheios de luz, quando não nos deixamos abafar pelos outros. E se há alguém que diz a um jovem que está a nascer, que está a crescer enquanto pessoa queer, não faças isso, ou não uses isso, então está a moldá-la. Por isso, sermos nós próprios, termos um amor pessoal enorme, é a melhor coisa que pode acontecer. E então, um jovem queer que esteja a preparar-se, que esteja a nascer assim, tem que ter isto também como base, que é o amor próprio. Eu tenho que me amar. É preciso muito amor próprio para conseguir. Mas, como é que eu hei de falar disto? Imaginemos uma escalada. Eu tenho a dizer que a vista cá de cima é fantástica. Demorou muito a cá chegar, mas a vista cá de cima é fantástica. Por isso, é este jovem que está a preparar-se para isto, que tem este gosto, nunca desista. E que vá sempre em frente. Mesmo quando tudo parece errado. Vai em frente, confia. Porque a confiança, eu tenho a certeza que se eu não tivesse tido este percurso, se eu não tivesse tido esta capacidade de ser diferente, esta capacidade de dizer eu sou assim, eu quero ser assim, eu quero usar isto, eu não estaria aqui sentado a dar esta entrevista. E é isto que um jovem tem que perceber, que é quando nós somos verdadeiros, quando nós não temos medo de sermos quem efetivamente somos, chegamos ao topo da montanha. E eu tenho a dizer, se há vista mais bonita do que aqui, eu acho que não há. Porque os dias não são todos cor-de-rosa. Como diria alguém, todas até a mais bela rosa tem espinhos. Não é tudo fácil, mas compensa muito. Compensa muito o simples facto de eu não ter medo, eu não ter receios, de eu poder desfilar em Santa Cruz da Trapa de saltos altos, por exemplo. Que é uma aldeia do interior, não é? Onde se calhar as mentalidades seriam mais tacanhas. Por isso, se eu não tenho esse medo, se eu não tenho esse receio, então de que é que eu vou ter receio? Se eu sou verdadeiro comigo próprio, se eu tenho a coragem de usar uma saia porque eu gosto, ou por usar a roupa que eu estou a usar neste momento, este casaco colete,
Se eu não tivesse esse gosto, não é? E não tivesse tido a força de dizer eu amo-me em primeiro, então não estaria a usar nada disto. Isto é aquilo com que eu saio à rua. Há pessoas que já me perguntaram, então mas tu sais à rua assim todos os dias? Eu sou assim. Ai, mas estás tão... Preparaste especialmente? Não, não preparei especialmente. Decidi que hoje era assim. E é esta independência que eu gostava que o jovem queer que está a nascer percebesse que pode ter. Pode ser aquilo que ele quiser. Porque é isto mas tanto eu como qualquer outra pessoa. Pode ser aquilo que ele quiser. E desde que o seja verdadeiramente. Porque quando se é verdadeiramente, a força é maior, né? Mas que nunca faça nada para simplesmente para chatear os outros. Porque quando estamos a fazer isso, não estamos a pensar em nós próprios. Mas se eu tenho a vontade, se eu me sinto bem neste campo, nesta forma de expressão, então eu tenho que ir para fora com isso. Jovem queer, não tenham medo. Sejam. Reconheçam ideais, reconheçam pessoas, vão conhecendo para perceberem para onde querem ir e quando perceberem onde querem chegar, comecem a fazer caminho, sem medo. Porque nós ganhamos mais com menos pessoas ao nosso lado do que com muitas pessoas ao nosso lado. Por isso, o meu conselho é ser sempre verdadeiro, ama-te sempre acima de tudo e reconhece-te e força. Muito obrigada, Ismael. Obrigado.